Vamos a mais uma aula com o professor Dr. Elvis Sidney Bess. Na aula de hoje, vamos tratar da 10ª questão da prova de matemática do concurso de admissão à Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante no ano de 2020 e 2021, na sua prova branca. Então, temos a 10ª questão da prova branca, que tem como enunciado o valor do limite de x tendendo a zero de 5 elevado a x menos 4 elevado a x dividido por 3 elevado a x menos 2 elevado a x é dado por alternativa A, logaritmo natural de 5 quartos menos logaritmo natural de 3 meios, alternativa B, logaritmo de 5 terços menos logaritmo de 2, alternativa C, logaritmo na base 3 meios de 5 quartos, alternativa D, 5 quartos, alternativa E igual a 1. Vamos então à solução. Nós temos esse limite quando x tendendo a zero de 5 elevado a x menos 4 elevado a x dividido por 3 elevado a x menos 2 elevado a x. Bom, esse tipo de limite é um limite de uma função de funções contínuas, adição, subtração e quociente de funções contínuas. Esse tipo de limite geralmente a gente calcula, inserindo o valor para o qual o x está tendendo diretamente e substituindo no lugar de x para ver o que dá. Então, o limite do tipo 5 elevado a zero menos 4 elevado a zero dividido por 3 elevado a zero menos 2 elevado a zero. Ora, qualquer número elevado a zero dá 1, portanto 5 na zero dá 1, 4 na zero dá 1, 3 na zero dá 1 e 2 elevado a zero dá 1. Então 1 menos 1 dá 0, dividido por 1 menos 1 dá 0. Então esse aqui é um limite do tipo indeterminado, uma indeterminação é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Esse tipo de limite, do tipo 0 sobre 0, a gente geralmente consegue sair da indeterminação aplicando a chamada regra de L'Hopital. Então, aplicando a regra de L'Hopital e sabendo que aqui no caso a nossa função que a gente vai ter que derivar é do tipo exponencial, onde nós temos uma base b elevado a x. Então, esse tipo de função tem como derivada, então a derivada de uma função desse tipo seria a derivada em relação a x da f de x, é uma derivada então de uma função exponencial do tipo b elevado a x em relação a x. Esse tipo de função tem como derivada então a própria função exponencial, b elevado a x, multiplicado então pelo logaritmo natural de b. Aplicando então L'Hopital nesse limite, a gente vai ter então que o limite de 5 elevado a x menos 4 elevado a x e sobre 3 elevado a x menos 2 elevado a x quando x tende a zero. Eu vou derivar a função de cima, que é uma derivada de uma subtração, então é a subtração das derivadas. Embaixo a mesma coisa, então derivando 5 na x eu tenho 5 elevado a x, própria função, vezes logaritmo da base, logaritmo de 5, a base aqui é 5. Então, menos 4 na x, a derivada de 4 na x vai ser a própria função exponencial, 4 na x, multiplicado pelo logaritmo da base. Logaritmo da base, a base aqui é 4, então logaritmo natural de 4. Embaixo a mesma coisa. Tenho 3 na x, a derivada é 3 na x, logaritmo de 3. Menos 2 na x, vezes o logaritmo natural da base, que é 2. Tá? Feito isso, feita a derivação, agora a gente pode verificar novamente o cálculo do limite para ver se eu consegui escapar da indeterminação. Então, continuando aqui com a solução, eu tenho então que esse limite, quando x tende para zero, dessa expressão, colocando aqui o zero no lugar de x, eu ganho 5 elevado a zero, que é 1, logaritmo natural de 5, menos 4 elevado a zero, logaritmo de 4.
dividido por 3 elevado a zero, logaritmo de 3, menos 2 elevado a zero, que é 1 logaritmo de 2. Portanto, isso me dá 1 vezes logaritmo de 5, logaritmo de 5, menos 1 vezes logaritmo de 4, logaritmo de 4, dividido por 3 na zero, que é 1 vezes logaritmo de 3, dá logaritmo de 3, menos 2 elevado a zero, que é 1 logaritmo de 2. Então, eu fico com esse valor, que agora, então, não é mais uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, com a regra de L'Hopital, eu consegui calcular esse limite. Agora falta a parte cosmética, porque eu não tenho essa alternativa para marcar esse valor entre as alternativas. Então, entra agora a pessoa, o candidato aqui, lembrar então das regras das propriedades de logaritmos. Então, usando as propriedades dos logaritmos, uma propriedade dos logaritmos é que o logaritmo do quociente é igual ao logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Então, aplicando essa regra aqui, essa propriedade dos logaritmos, na expressão que eu tenho, então eu tenho logaritmo de 5 menos logaritmo de 4. Então, eu tenho uma expressão exatamente desse tipo. Posso reduzir ela a uma expressão do tipo logaritmo de A sobre B. Embaixo a mesma coisa, eu tenho logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Então, eu posso escrever como logaritmo de uma fração. Com isso eu ganho que logaritmo de 5 menos logaritmo de 4 é o logaritmo de 5 quartos. E o logaritmo de 3 menos o logaritmo de 2 é o logaritmo de 3 meios. Então, eu tenho essa expressão, logaritmo de 5 quartos sobre logaritmo de 3 meios. Eu ainda não tenho a expressão final que corresponde a uma das alternativas dadas na questão. Então, vamos utilizar mais propriedades dos logaritmos. Continuando, eu tenho, então, uma outra propriedade dos logaritmos, é a propriedade de que o logaritmo de A numa base B é igual ao logaritmo natural de A dividido pelo logaritmo natural de B. Se você não lembra de onde que vem essa propriedade, eu inseri aqui, então, para mostrar então uma demonstração de que isso aqui, que essa expressão é verdadeira. Então, o que é o logaritmo de A numa base B? Bom, chamando isso de x, a gente tem que, pela própria definição dos logaritmos, por definição dos logaritmos, logaritmo de um número A numa base B, isso significa, isso é equivalente a base B elevado ao número x, sendo igual ao número A que aqui está. Então, isso é a própria definição de logaritmos. Então, partindo da equivalência aqui dessas duas expressões, que é a própria equivalência dada pela própria definição do que é um logaritmo, então, logaritmo de A na base B, nada mais é do que esse número é o expoente da base B que, uma vez colocada na base B, produz o número A. Tá? Isso é a definição de logaritmo. Portanto, se eu aplicar aqui dos dois lados dessa igualdade o logaritmo natural, eu vou ganhar o logaritmo natural de B elevado a x é igual ao logaritmo natural de A. Pela propriedade dos logaritmos, esse expoente aqui passa multiplicando o logaritmo. Então, eu fico x logaritmo de B é igual ao logaritmo de A. Dividindo ambos os lados dessa igualdade por logaritmo de B, eu ganho que x é igual a logaritmo de A sobre logaritmo de B. Quem é x? Bom, x é o logaritmo na base B do número A. Portanto, substituindo aqui, x é o logaritmo na base B do número A, que equivale, portanto, como eu acabei de deduzir, isso é a mesma coisa que logaritmo de A sobre logaritmo de B. Então,
Continuando, eu tenho, uma vez então que a minha expressão que eu cheguei à propriedade dos logaritmos é que logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo natural de A sobre dividido pelo logaritmo natural de B, segue então que a expressão que eu tenho, logaritmo de natural de 5/4 dividido por logaritmo natural de 3/6 é igual ao que está embaixo, então o que está embaixo se transforma, então esse número aqui, esse logaritmando do denominador, ele é colocado então como sendo a base B que aqui está, e o logaritmo que está em cima vira o logaritmando, então vira o A aqui, que é o 5/4. Então A sobre B, o B se transforma a base e o A se transforma o logaritmando. Então, com isso, eu tenho como resposta final do valor do limite log na base 3/6 do valor 5/4. Portanto, a 10ª questão da prova branca tem como resposta a alternativa C. Então, o valor desse limite é logaritmo na base 3/6 de 5/4. Então, essa é a expressão final que se encontra utilizando regra de L'Hopital e as propriedades dos logaritmos para que a resposta fique nessa forma final. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Para assistir mais conteúdos desse tipo, mais aulas de resoluções de questões de matemática, física e química dos principais concursos militares, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações, que todos os dias tem novidade por aqui. Um abraço e até a nossa próxima aula.